com vocês de Newfoundland, Canadá. Primeiro, obrigado pelos novos, pelas pessoas que se inscreveram no canal. E obrigado para quem está sempre junto comigo, seja aqui, seja nos encontros do Discord, pela vida. O mês de abril não foi muito produtivo para mim, por vários motivos. Um deles é porque eu assumi novas atribuições no trabalho e tive que trabalhar mais tarde e também mais trabalho durante o dia. O outro motivo foi porque a Gold teve problema de novo, então dessa vez ela teve que amputar uma patinha e o estresse de não saber o que é, como é que é, o que está acontecendo foi muito grande. Então eu acho que até no tricô eu estava muito distraída e acabei voltando a fiar, porque fiar é muito relaxante. E embora eu tenha uma e-spinner, que é uma roca de fiar elétrica, na realidade eu acho que é o ritmo que a gente tem na spinning wheel, que tem na roca de fiar, que você tem o pedal, que faz ser tão relaxante. Então eu estava com alguns projetos aí e voltei a fiar nesses dias. E até, então, falando de fiar, eu achei que eu tinha terminado já esse projeto, que o fio caiu atrás do móvelzinho. E aí eu comecei hoje de manhã a fiar isso, quando eu vi que eu ainda tenho isso tudo desse projeto para fiar. Então eu vou terminar esse primeiro, tirei a bobina e vou fiar esse primeiro. Isso aqui é só merino que eu tinha tingido. E esse aqui é da Louette e é 50% bambu, 30% merino, 10% bison e 10% cachemir. São 60 gramas só em cada pacotinho desse, eu tenho 2 pacotinhos. Então eu acho que eu vou fazer a terceira ply com merino, para eu conseguir um pouco mais de metragem nele. Mas estou terminando esse aqui, eu já tenho acho que umas 3. Eu tenho 7 bobinas e eu estou pensando em fazer 4 cabos, então 3 bobinas tem mais do que as outras, vamos ver como é que vai sair o final. Então de spinning é isso, só que eu estou bem empolgada, tanto que o Mihai ia começar a filmar, eu sentei aqui, ele perguntou onde você quer fazer, e eu quero fazer em frente da spinning wheel, que é onde eu vou estar, e é isso que eu estou fazendo. Mas vou falar um pouquinho dos projetos em andamento. Eu não tenho nenhum projeto terminado e um dos motivos é porque acabou o meu fio. Então eu estou fazendo o Skift da Kate Davis, que é um projeto que veio no clube da Kate Davis desse ano. Faltam 14 carreiras de color work, mais a golinha, para eu terminar, mas acabou o meu branco. Eu tenho 3 novelos de 50 gramas, um quase cheio, o resto com 50 gramas. Tenho bastante desse marrom. Do azul eu tenho 3, mas acabou o meu branco. Tem esse tanto aqui, isso é 50 gramas e mais um outro. Então eu provavelmente vou usar talvez esse um pouquinho mais e vai me sobrar ainda bastante fio. Mas eu não pude continuar, então acabei ficando meio decepcionada e parei, né? E eu acho assim, o estresse estava muito grande em abril. Eu fiz a primeira manga, deu tudo perfeito, fiz a segunda manga, errei, fiz 3 vezes, na terceira vez eu estava usando a mesma agulha quando eu cheguei aqui. Aí eu falei, quer saber, vou continuar. Fiz a manga até o final,
Aí quando eu olhei tinha uma risca num lado da manga. Eu falei, quer saber, vou desmanchar tudo. Desmanchei absolutamente tudo e comecei de novo. E aí agora eu tava assim, o tempo todo achando, talvez dê, talvez não dê, não deu. E faltam só 14 carreiras para eu terminar. Então isso me desmotivou um pouquinho, acabei parando. Mas eu já encomendei a lã e vamos ver. Eu tenho outros projetos dela que eu quero fazer e eu até pensei em comprar a lã, já que eu já tinha que comprar para fazer mais, mas eu tenho vários projetos que eu quero fazer antes de comprar mais lã. Eu não quero comprar lã. Então eu segurei. O outro projeto que eu tenho é o meu projeto da Linka Neumann, que no podcast anterior eu estava até aqui. Aí eu fiz os 2 projetos até onde está a hora de juntar a manga com o corpo. Eu normalmente não gosto de fazer suéter assim, de baixo para cima, porque você não consegue experimentar. Eu sempre na dúvida se a minha manga vai ficar muito comprida, se vai ficar muito curta. Então eu normalmente não gosto de fazer esse tipo de suéter, mas as 2 receitas eram assim, então paciência. E aí o progresso que eu fiz, quer dizer, em abril eu consegui chegar aqui no fim e esses dias eu trabalhei na manga, ainda falta bastante e eu tenho que calcular porque o meu gauge não tá certo, né? Então eu coloquei a manga e vi mais ou menos e vou vendo como que eu aumento. Eu só tenho que calcular que tem que ser múltiplo de 6 para esse padrão que vai aqui em cima, como veio aqui. E depois eu tenho que ser múltiplo de 18, que não é a mesma coisa, para eu poder fazer o padrão de cima. Tá indo devagar. Eu normalmente não gosto de fazer manga. E esse é um outro motivo pelo qual eu prefiro fazer de cima para baixo, porque eu acho que é mais fácil depois fazer a manga. Sei lá, porque aí você pode experimentar, já sabe aonde que vai dar. Eu gosto mais. Aí, no Discord da Cristina, ela criou um outro nitalon que seria um chale qualquer. Aí, realmente, eu não estava muito bem em abril. Eu já tinha feito, dá para ver aqui o que eu desmanchei, que ainda falta. Já tinha feito mais, já tinha terminado essa carreira. É um shawl do Steven West. E eu comecei de novo. Eu desmanchei tudo porque estava errado. Porque eu estava fazendo, acho que eu estava aqui, enquanto estava numa reunião do Discord, e eu estava usando o meu tablet, e a receita estava no tablet. E eu falei para mim mesma, eu sei a receita. Eu não sabia a receita. Então eu fiz, estava errada aqui, e eu falei, no final eu falei, não vai ficar bom. Então eu comecei de novo, desmanchei tudo, comecei de novo do comecinho, e tô indo. Mas é um chale muito gostoso, principalmente porque no chale original você muda de cor, pega um novelo diferente e usa aqui. Mas no meu, eu não tô usando, ele tá mudando de cor por causa do novelo, que eu tô juntando um novelo desse com alpaca. Então esse aqui é Diamond Select e ele é 80% acrílico, 10% lã e 10% alpaca. Eu não gosto de acrílico, mas eu usei por causa das cores e porque eu queria alguma coisa que eu pudesse juntar com esse fio, que é bem fininho, eu ganhei da minha amiga Michelle. Então eu acho que tá ficando legal, eu gostei desse shawl e tô empolgada porque eu já consegui voltar quase próximo de onde eu tava. Mas também não tem pressa.
uma daquelas coisas assim, devagar. Aí o outro que eu trabalhei um pouquinho foi o Primrose da Mary Wallen. E eu peguei, comecei a fazer, e aí me deu vontade de continuar fazendo, e de repente eu falei, não, eu tenho que terminar alguma coisa primeiro. E aí eu voltei para os outros projetos e acabei deixando. Então, eu só tenho a barrinha inicial. É interessante, eu gosto de tricotar com essa lã, mas me parece que vai ser meio áspero. Eu normalmente não uso lã direto na pele, então tudo bem. Mas as cores são bonitas e é um pastel. Eu acho que vai ficar bem legal. Mas eu preciso... Vai ser assim, um projeto bem devagar. A outra coisa que eu comecei a... Aqui na barra eu estava fazendo para eu só amarrar as pontas e não estava ficando bom. Então eu comecei a trabalhar os pontos antes, os fiozinhos antes, para daí depois eu só ter que cortar. E aí eu achei que o acabamento no meio estava ficando melhor, que aqui é o ponto do... Não, aqui é o ponto do meio. E eu vou trabalhar ainda, ver com a agulha. Jesus, não. Esse é o ponto do meio. Aqui. É porque eu comecei a marcar já as repetições, é por isso. E então é isso. Esse é um outro projeto. Esse vai ser um projeto demorado. Eu tenho que lembrar sempre de colocar a etiqueta de volta, porque senão eu nunca vou saber que cor é que cor, que são várias cores, são muitas cores. Então tem que ser por aí, né? Aí, eu queria falar de alguns podcasts que eu tenho assistido em português. Então, eu assisto alguns podcasts, eu assisto todos os podcasts em português, eu acho. E no meu episódio em inglês passado, eu comentei dos podcasts da Mariana, da Naná e da Carolina, que fazem podcast em inglês. Mas nesse podcast eu queria falar dos podcasts em português que eu assisto. E eu vou começar falando do Mi Atelier. Mi Atelier, as meninas... A maioria das pessoas conheciam a Cris Kemi. Quando ela morava no Japão, ela tinha um podcast dela. E aí ela voltou para o Brasil, ela e as irmãs montaram um ateliê. E aí agora, toda segunda-feira, elas fazem um podcast mostrando as coisas que elas estão fazendo, falando sobre o trabalho geral e falam várias coisas. E foi muito legal, assim, eu gosto de assistir ao vivo, porque daí você consegue trabalhar junto, mas muitas vezes eu não consigo assistir, porque na segunda-feira eu estou sempre perdida. Mas ainda bem que eu assisto, às vezes depois, ou procuro sempre assistir quando elas estão lá para a gente conversar. E uma das coisas interessantes é que eu tinha esse ábaco, ou esse contador de carreiras, já fazia um tempão que a minha amiga Soraya fez para mim. Mas eu nunca usei. Ela me mandou as instruções de como usar, mas eu fiquei com preguiça de ler. E eu usava o meu Knit Companion. Cada vez que eu fazia uma carreira, eu abria lá. Mas muitas vezes eu esquecia de fazer. Então, isso aqui é perfeito, principalmente para manga. Eu gostaria de comprar um outro que não tivesse... que só tivesse as argolas, mas tivesse os números. Eu já vi alguns com argolas, mas sem os números, então ele fica menor. Mas eu queria um menor um pouquinho, porque esse é muito grande. Então, se eu tirasse as coisinhas azuis que deixam ele bonitinho, ia ser mais prático, eu acho. Mas eu tenho usado direto, ao ponto de quando eu não sei onde eu coloquei,
já fico nervosa, porque agora eu preciso dele para as mangas. Então, minha ateliê. E a outra coisa também que eu vi que elas ensinaram, parece que tem uns plásticos, eu preciso ver onde comprar aqui. Quando você vai experimentar a roupa, para os pontos não caírem fora da agulha, eles colocam plástico dentro. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha percebido como que era feito. E elas mostraram também no podcast, porque elas vendem no ateliê delas. Bom, aí eu queria aproveitar para falar de 2 novos podcasts em português, que eu acho que eu já tinha falado, mas eu não sei se eu tinha falado ou não. Então, em todo caso, eu vou colocar. Um é o da Cris Alves, e o podcast dela é legal. E o que eu gosto muito dos filmes que ela coloca no final. Primeiro, ela foi num show na Alemanha que foi super interessante. E foi bom que ela filmou um monte de coisa, então deu para ver como é que era. E é um show que não é aberto ao público, é aberto às lojas de tricô. Então, foi legal ver. E nesse último episódio, por causa da Páscoa, ela mostrou a família dela fazendo um pão especial e foi super interessante. Então eu gosto muito quando ela põe os vídeos da família dela, é muito legal. E aí o outro que eu assisto sempre é o e que você pode assistir do início, que eu acho que só tem 4 episódios por enquanto, é o da Isabel Maio, chama Fios de Maio. E o que eu gosto da Isabel é que ela é muito tranquila. Primeiro, eu gosto dos projetos que ela faz. Ela traz ponto cruz, e é uma coisa que eu tive uma fase e eu trouxe para o Canadá a minha cesta de fios para fazer ponto cruz. Comprei tecido no Brasil, trouxe para cá. Acho que eu não fiz nenhuma vez aqui, mas eu não consigo me desfazer da minha cestinha. E a outra coisa do podcast da Isabel é que ela fez um challenge, um desafio, para a gente mostrar o que a gente tem na bolsinha. Então, teve um episódio que eu falei da minha bolsinha, mas as coisas mudaram desde então. Então, essa é a minha bolsinha. A Mihai comprou numa loja thrift store e cortou a gola aqui, porque ele gosta de ver os desenhos, o design e tudo mais. E tava lá, então eu peguei e comecei a usar. Então, o que eu tenho na minha bolsinha? Então, na lateral eu tenho essa fita métrica. Eu acho que ele pegou isso ganhou da Home Depot. Eu tenho 2 dessas e uma eu deixo aqui. E eu gosto porque você coloca ela assim, às vezes eu ponho a agulha aqui em cima e aí eu consigo ver quanto já foi. Então, essa é a minha agulha. Eu tenho várias reguinhas para knit gauge, mas eu uso... Essa é a minha favorita. Eu ganhei da Catarina do Vão da Escada. Foi muito legal porque ela mandou para cada menina que tinha podcast na época e pôs o nome do podcast da gente, Fiber Nuts. Então foi muito legal. E é o meu favorito, eu uso direto. E às vezes até fico desesperada porque onde que eu pus? A outra coisa que eu tenho aqui agora é uma caneta, não tinha antes, tesoura. E nessa última viagem que eu fiz, vou colocar de volta. Nessa última viagem que eu fiz, eu comprei essa scale, essa balança. Ela vai até 1 quilo, ela é para medir ouro. Mas a gente comprou para eu tingir, então eu uso para ver a quantidade de pó que eu tenho que usar para tingir. E nessa última viagem eu levei comigo porque no Pogona do Steven West ele fala para você, quando tiver 30 gramas só do primeiro fio, você começar a intercalar os 2 fios. Mas para mim foi bom porque quando chegou no final, no último fio, eu já não sabia se eu ia ter fio suficiente. Então eu comecei a pesar a minha bolinha quando eu começava 2 carreiras e no fim para ver quanto que estava usando por carreira, porque ele já estava assim usando um monte.
Então, foi bom. Aí, essa bolsinha eu ganhei da Maria João do Pontinhos ao Ventos. E eu tinha outras coisas aqui, agora ela tá mais específica para isso. Então, eu tenho um snip, que é tipo uma tesourinha, que eu ganhei num curso de spinning wheel. Eu tenho várias dessas agulhas para esconder o fiozinho, e essas são as minhas favoritas, porque elas têm esse fio flexível aqui. E eu tenho 4 agora. Eu comprei no Walmart e eu gosto muito delas, muito mesmo. Eu tenho algumas duras de metal inteiro, mas eu prefiro usar essas aqui. Daí eu tenho 2 agulhas para fazer trança, e uma mais fininha, outra mais grossa, que eu gosto de usar. Eu tenho vários stitch holders para guardar os pontos quando a gente está fazendo as camisolas, os suéteres. Nessa parte aqui debaixo do braço eu guardo. Então eu tenho aqui tem 2 só porque eu tô usando 4 na outra blusa. Eu sempre guardo uma agulha de crochê comigo, porque nas pontas eu prefiro usar agulha de crochê do que usar outra agulha para esconder os fiozinhos. Daí eu tenho ainda alguns stitch markers aqui, não muito. Tenho uma agulha dessa inteira de metal, mas não é a minha favorita, até porque se você olhar, o fio, tem mais uma outra aqui, se a lã for mais grossa, é difícil passar por esse fio, mas a outra, opa, deixa eu colocar aqui. Se você olhar, é muito mais fácil colocar uma lã mais grossa através dessa agulha aqui do que dessa agulha. Então, por isso que eu gosto mais dessas agulhas do que dessas. Mas eu tenho das duas. Aqui, eu tenho duas agulhas de needle felting. E eu usei no meu suéter verde, que eu fiz o stick e fiquei com medo de soltar. Então, eu usei o meu needle felting needles agulha para needle felting para fazer. Aí eu fui no Walmart um dia e achei. Esse aqui eu já tinha e eu uso para agulha mais grossa. Tenho 2 aqui para segurar para os pontos não caírem. Mas eu vi essas mãozinhas e eu achei tão lindinhas que eu comprei. Eu ainda não usei. Tem uma com paz e amor. Tem um punho fechado. Eu ainda não usei, mas eu tenho várias. Então eu deixo aqui. E eu acho que elas são boas para quando tá trabalhando com aquelas agulhas de 2 pontas para fazer meia. Mas não usei. Tem um outro stitch holder. Uma outra agulha. Que essa é menorzinha e mais estreitinha, mais fininha do que a outra. E agora eu tô colocando o meu roll counter aqui, que é onde vai ficar, para eu saber e não ficar desesperada de onde tá. Então, essa é a minha bolsinha dentro da minha bolsinha. Deixa eu só colocar de volta aqui essas coisas para não caírem. Então, eu gosto bastante de ter isso aqui. Eu tenho também uma fita métrica maleável, que eu também deixo dentro da minha bolsinha, mas eu arrumo isso depois. Aí, a outra coisa que eu tenho dentro da bolsinha que eu ganhei da Maria João é essa ferramenta aqui. Então, quando eu termino de fazer os cabos de um fio, e eu tô para usar, eu passo aqui e
a quantidade de vezes que você consegue ir em volta, você tem essa plaquetinha aqui que tá bem usada, tá até rasgandinho, que diz para mim qual agulha que eu vou usar. Então, se eu conseguir dar 12 voltas nessa polegada, isso significa que é de 12 a 14 voltas, é um DK, e aí eu vou usar a agulha de 5 a 6 US, ou de 3,75 a 4,25, e o gauge per inch vai ser de 5,5 a 6 stitches, pontos, malhas. Então eu gosto muito disso, eu uso. E justamente esse rasgou porque eu ia colocando dentro de uma bolsinha e acabou rasgando ele. Mas eu uso bastante. Então, vem aqui na minha bolsa. Aí eu tenho essa bolsinha, eu acho que eu ganhei da mãe da namorada do meu filho. E eu guardo pontinho, stitch markers aqui. Eu tinha muito mais, mas eu tenho alguns nos projetos e perdi um monte. É uma coisa de louco como alguma gente perde. Daí eu tenho mais dessas agulhas e uma coisa que eu notei é que, embora elas deveriam ser a mesma coisa, se você olhar, parece a mesma coisa, mas não é. Então você tem que escolher uma como sua orientadora, porque às vezes uma agulha número 4 vai passar no buraquinho número 4 milímetros dessa aqui e passa muito mais folgado nessa, no de 4 milímetros. Então elas variam as reguinhas que a gente tem. Não é uma coisa assim perfeita. Daí eu tenho as agulhas individuais que eu comprei e eu procuro guardar aqui dentro do mesmo saquinho. Então essa aqui é uma 5 milímetros e é uma agulha dessas que não é intercambiável. E aí eu tenho várias de 2 milímetros, as 2,5, 2,25 e 2,75, não, 2,75 eu não tenho aqui. Que eu uso essas aqui. Eu dei fim em todas as minhas agulhas retas e também na maioria das agulhas que eu tinha antes, que eram com esse material. Eu só fiquei com essa porque essa é um número 7. Eu quase nunca uso o número 7, então não me quis investir para comprar uma. Daí eu tenho o meu Chiago Mini, que vai... que vai de 3,5 a 5 milímetros. E eu uso, dá pra ver que eu tô com algumas em projeto aqui. Quando eu tô fazendo manga, eu gosto de usar. E às vezes eu tô começando um outro projeto que eu já não tenho mais naquele tamanho, aí eu pego essa aqui mesmo. E esse kit que é maior, que esse aqui tá num outro projeto, a outra agulha. E, bom, todas que não estão aqui estão em algum projeto. E guardo as etiquetinhas, também tem essa reguinha de gauge deles. Guardo os meus fios juntos no meio. Ele tem uma outra bolsinha aqui, que eu tenho os fios que são maiores, para as agulhas maiores, agulhas número 5. Número 5 não, de 6,5, 5,5 para cima. Então eu guardo separado nessa bolsinha que tem do lado. E eu acho que é só. Então, deixa aqui para ficar mais fácil. Aí o que acontece? Essa minha bolsinha eu não posso perder nunca. Porque o meu tesouro tá aqui. E o que eu faço é assim, quando a gente viajou agora para Michigan, na casa da minha irmã, que era uma viagem de 5 dias, para mim isso é perfeito, eu carrego sempre comigo.
E por quê? Porque eu penso assim, se eu... até quando eu fui para casa da minha irmã, eu falei, eu vou levar só um projeto, vou levar só o Charlie Pogona para fazer. No fim, acabei levando a minha camisola Skift, que eu nem peguei na viagem, e comecei a fazer uma outra coisa para minha filha, que eu peguei na última hora. Mas eu tenho 3 tamanhos dessas bolsas. Eu tenho a pequena, tenho uma média e tenho essa enorme. E no início, eu falei para minha, essa aqui é muito grande, é melhor fazer um pouco menor. Mas para viagem ela é perfeita, porque eu posso colocar a minha bolsa aqui e posso colocar o meu tablet também. Qual que é o pensamento atrás disso? Se eu chegar no meio da viagem, acabar um projeto e não souber o que eu vou fazer depois, eu posso pegar o meu tablet, que ele tem várias receitas, estão todas aqui, e aqui eu tenho todas as agulhas. Então a única coisa que eu preciso é comprar mais lã, vou ter que fazer esse sacrifício, e aí eu posso começar um outro projeto. Então ela é grande o suficiente para caber as 3 bolas as 4 bolas que eu tenho ainda aqui dentro, o projeto que está quase pronto e é um projeto assim fofinho, a bolsa e mais meu tablet. E ainda dá para fechar tranquilo e colocar debaixo do braço se eu quiser. Então essa é a minha bolsa favorita. Tá aí, espero que vocês tenham gostado, principalmente você, Isabel, você pediu, foi uma ordem. Seu desejo é meu comando. E então a gente vai deixar vocês com iceberg. A gente mudou aqui para Newfoundland e uma das coisas daqui eu achava que era no fim de maio que os icebergs começavam a aparecer, mas final de abril tinha um aqui perto de casa, uns 20 minutos de casa. E o legal é ver que as pessoas que moram aqui, né, os locais, eu achei que ia ser tipo carne de vaca, que eles estavam acostumados já a ver. Eles estão acostumados a ver, mas você vê que todo mundo fica animado, para o carro para ver o iceberg, ou procura entrar numa área que consiga ver melhor. Então é legal ver como eles gostam e curtem, né? E nós também. Então a gente vai deixar vocês com um pouquinho disso. Como diz a Carolina Farias do Bonite, tricotem muito, fiquem bem, sejam felizes e até a próxima. Beijo grande. I've been drifting across the ocean. I've been searching for the crimson sky. I've been stirring my emotions, looking at the ships go by. Too many roads lead to heavy love. Too many years pass as hard unfolds. Too many roads lead to heavy love, said the drifter as his world's gone by. Now the time is getting closer, when the moon is on the other side, standing in the shadows, waiting for another tide. Too many roads lead to heavy love. Too many years pass as hard unfolds. Too many roads lead to heavy love, said the drifter as his world's gone by.